seria inútil, seria em vão. A nossa fé também não serviria para nada, não levaria nós a nenhum lugar. Por quê? A morte ainda teria poder sobre nós, o pecado ainda teria poder sobre nós, porque se Cristo não ressuscitou, então ele não venceu o pecado e nem a morte. Mas ele venceu a morte, meus irmãos. Ele tomou a chave da morte e do inferno. Ele matou a morte, ele assassinou a morte morreu, morreu de morte matada, de morte morrida, mas ela foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles não acreditavam, meus irmãos, porque algumas pessoas estavam pregando a doutrina de que não existe a ressurreição dos mortos. Então Paulo vai dizer, se não existe a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo não ressuscitou, e a fé de vocês pode jogar no lixo. E eu também não vou pregar mais. Mas se de fato, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ou seja, não somente a fé deles seria vã, a pregação também não serviria para nada, como também todo mundo ia falar que eles eram falsos, testemunhas falsas, mentirosos, porque eles estavam falando que Jesus ressuscitou, sendo que ele não ressuscitou. Mas os apóstolos, os discípulos não eram testemunhas falsas, verdadeiramente Cristo ressuscitou, verdadeiramente eles viram Jesus ressuscitado, verdadeiramente eles se encontraram com Jesus ressuscitado, e a pregação deles era verdadeira, louvado seja Deus, e a fé deles não era inútil. Porque faz mais de 2000 anos que nós pregamos este evangelho, faz mais de 2000 anos que as pessoas creem neste evangelho, louvado seja Deus. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Então, se os crentes salvos, os cristãos que morreram, os homens de Deus que morreram não vão ressuscitar, Cristo também não ressuscitou. E vocês estão perdendo tempo na igreja, porque vocês todos vão morrer e vai acabar. Vocês vão morrer e fim de papo. Não há mais continuidade na vida. Não há outra vida. Não há vida além desta vida. Vocês estão perdendo tempo na igreja, a fé de vocês não serve para nada, eu vou parar de pregar porque a nossa pregação é inútil, porque se Cristo não ressuscitou, então é perca de tempo. Então os coríntios estavam, meus irmãos, se corrompendo. A fé deles estava se estragando porque eles não estavam acreditando na ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus. Então, se vocês não creem que Jesus ressuscitou, vocês não creem na ressurreição dos mortos, então vocês ainda estão em pecados. É isso que significa. O pensamento que vocês têm, a linha de raciocínio que vocês têm, que não há ressurreição dos mortos, então pensando como vocês, nós entendemos que Cristo não ressuscitou, então vocês ainda estão em pecados, porque Cristo então não venceu o pecado por nós. Porque a vitória é consumada na ressurreição de Cristo. Louvado seja Deus, porque a morte entrou através do pecado. Então quando Cristo vence o pecado, ele também vence a morte. Ele crucifica o pecado e a morte na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, se for assim, aqueles homens que já morreram acreditando na promessa, então eles morreram e estão perdidos. Nunca mais eles vão voltar a viver. Eles morreram acreditando numa promessa falsa. Não, não, não. Se nós acreditamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se nós esperamos por Cristo e cremos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas aqueles que morreram no Antigo Testamento crendo na promessa, não estão perdidos, porque eles serão ressuscitados.
Os cristãos que morreram no passado também não estão perdidos, porque eles vão ser ressuscitados, porque a promessa de Deus é verdadeira, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a promessa vai se cumprir, a promessa da ressurreição, Cristo vai ressuscitar os mortos. Que mortos? Aqueles que morreram salvos. Louvado seja Deus, grande Deus. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem só. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, por um homem veio a morte, Adão, mas por um só homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição, a vida. Louvado seja Deus. E a ressurreição veio por meio de Jesus Cristo. Ele é o primeiro a ser ressuscitado para viver espiritualmente. Houve outras pessoas no Antigo e no Novo Testamento que foram ressuscitados. Por Jesus, por Pedro, por Paulo, por Elias. Mas eles foram ressuscitados para esta vida. Esta vida neste mundo, nesta matéria, nesta natureza. Mas depois eles morreram de novo. Jesus vai ser o primeiro que vai ser ressuscitado para a vida eterna, para a vida espiritual. Ele é a primícia, porque em tudo ele tem a primazia, porque tudo ele tem a honra e a glória em primeiro lugar. Então veio ele primeiro, ressuscitando, para aqueles que são salvos por ele, venha ressuscitando depois dele. Quando ele vier para arrebatar a sua igreja, ele vai em primeiro lugar ressuscitar os mortos que morreram salvos. Nós que estamos vivos, meus irmãos, seremos arrebatados, transladados, transportados, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Teremos os nossos corpos glorificados, transformados, exaltados. Assim também, meus irmãos, os mortos do Antigo Testamento, os cristãos do Novo Testamento que já morreram, quando Jesus vier, na sua segunda vinda, Ele vai ressuscitar eles. O corpo deles, porque a alma deles já estão no paraíso, embaixo do trono de Deus. Louvado seja Deus. Esta é a sequência, meus irmãos, da ressurreição. E aí depois ele vai entregar o reino ao Pai, e os inimigos dele serão todos destruídos. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por eles. Louvado seja Deus. Então quer dizer, meus irmãos, que nós temos que se batizar pelos mortos? Paulo não está ensinando batismo pelos mortos. Não está ensinando dia de finados, como os católicos fazem, e nem está ensinando como os mormons se batizar pelos mortos. O que Deus quer dizer aqui, meus irmãos, é o que Jesus disse para os discípulos: vocês podem experimentar o mesmo batismo que eu? Vocês podem beber do mesmo cálice que eu? Será que vocês podem ser batizados com o mesmo batismo que eu? Então, o que Jesus queria dizer com isso aos discípulos? Vocês podem ser perseguidos, sofrer e ser crucificados como eu vou ser? Vocês têm fé de ser martirizado como eu vou ser martirizado? Vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Então é
ele está falando de forma